Vamos seguir aqui na palavra, numa série na qual nós fomos envolvidos aqui sem que isso fosse o nosso desejo, né? O Senhor começou a fazer uma série. Num domingo, o domingo retrasado, Deus me direcionou a falar sobre o papel das esposas dentro do casamento. Vou pedir para a mesa de som só suspender meu retorno um pouquinho, só aumentar um pouquinho aqui para mim, que eu estou escutando mais aqui do que aqui. E então, o que aconteceu? Falamos sobre o papel das esposas dentro da família, e falamos sobre a importância da família, e o quanto ela é valiosa, e é importante que ela esteja bem, que a família viva em unidade, que a família conheça ao Senhor e sirva ao Senhor, porque ela é a célula construtiva, tanto da igreja, quanto da sociedade. Então falamos no primeiro domingo sobre o papel das mulheres, no domingo passado falamos sobre a função, né, o posicionamento espiritual que devem ter os maridos, sacerdotes. E nessa semana o Senhor me surpreendeu, usando uma pessoa para dizer para mim, a minha própria filha: pai, que tal se você falasse agora sobre pais e filhos? A Vitorinha foi usada pelo Espírito Santo para falar isso. E no primeiro momento eu achei que fazia muito sentido, mas eu sempre gosto de confirmar isso com Deus, né? E quando eu fui pedir essa confirmação para Deus, abri num texto assim na Bíblia, pedindo para Deus confirmar a palavra, e caiu exatamente em Provérbios 4, que fala sobre isso. O fato de pais e filhos precisarem viver com sabedoria, e o pai ser responsável por transmitir a sabedoria de Deus aos seus filhos. Então, fiquei muito feliz, porque eu falei, bom, é para continuar a série. E hoje nós vamos falar sobre essa missão dos pais de educar os seus filhos, principalmente no temor de Deus, no conhecimento de Deus. Mas também vamos continuar muito provavelmente a série falando muito ao coração dos filhos na semana que vem. Então, na semana que vem, traga os seus filhos para a igreja, porque o Senhor vai falar com eles, amém? Então é isso. Eu vou continuar aqui na palavra em Efésios 6, que é a continuidade de Efésios 5, que foi o texto usado como base para as duas palavras, né? Acho que a gente agora ficou com um pouquinho de reverb. Vamos tentar eliminar isso. Então vamos lá. Efésios capítulo 6, versículos de 1 a 4. Dá para a mesa colocar para mim aí? Filhos, é o apóstolo Paulo falando à igreja de Éfeso. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, para que você seja bem-sucedido, e viva longamente sobre a terra, e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Termina aí, né? Isso nos basta, esse texto nos basta. Então hoje nós vamos falar sobre esse relacionamento entre pais e filhos, começando pelos deveres dos pais cristãos. Isso interessa a todos, porque alguns aqui são filhos, outros já são pais, outros ainda estão procurando se casar, mas quando se casarem, estarão já preparados, instruídos pela palavra sobre como educar filhos, porque educar filhos nos dias de hoje é um grande desafio. Você se sente tranquilo, sabendo que os seus filhos vão para a escola, vão para a vida lá fora, e vão conviver com esse mundo tão desajustado, com esse mundo tão transtornado, contaminado, que nós estamos vivendo, violento, né? A gente fica preocupado com os nossos filhos, não é mesmo? Então, nós podemos não só nos preparar para isso, através do poder da fé, através da instrução da palavra de Deus, mas nós podemos também confiar no Senhor, de que se os nossos filhos são preciosos para nós, muito mais preciosos eles são para o Senhor, porque a Bíblia diz que os filhos são a herança bendita do Senhor. Então, porque o Senhor te ama,
Ele cuida do seu filho para você. Porque o Senhor ama o seu filho, Ele vai cuidar do seu filho, vai levar o seu filho a ter uma experiência com Deus, ou ser um filho que talvez, se já for um filho que crê, um filho que está no Senhor, ele vai ser aperfeiçoado em Cristo, amém? Mas nós pais temos uma tarefa, nós temos um papel nessa formação dos filhos. E eu selecionei aqui 4 itens que são fundamentais. Existem muitas coisas, mas esses 4 deveres aqui, eles são chave. O primeiro deles, o pai, ou os pais, né, são responsáveis por traçar o destino espiritual da família. Pessoal da mesa, por favor, coloca para mim aí Josué, capítulo 24, 15. Diz assim, olha, essa aqui é uma fala de Josué, aquele que sucedeu a Moisés e depois de Moisés liderou a conquista da terra prometida diante do povo de Israel. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem vocês vão servir. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, o que é traçar o destino espiritual da família? É fazer o que Josué fez. Ele falou assim, olha, quando eles chegaram na terra prometida existiam muitos deuses. Existiam povos ali que serviam a variados deuses diferentes, deuses pagãos. Mas Israel era um povo que conhecia o Senhor. Só que eu acredito que aquela atmosfera onde existiam ali muitos deuses sendo adorados trouxe confusão à mente do povo. E Josué, nessa hora, ele define como líder, como sacerdote, não só da sua família, mas como líder daquele povo que estava agora sob o seu cuidado espiritual. Ele define que caminho ele e a sua casa iriam trilhar. Josué tomou uma decisão pela sua família, e você que é pai de família precisa aprender a tomar decisão pela sua família. Decisão em direção a quem? Decisão em direção ao Senhor. Então, eu quero que você olhe para mim agora e diga assim, apóstolo, principalmente os homens, apóstolo, como eu posso fazer isso? Fala os homens, fala assim, quero ouvir a voz dos homens, mas eu quero ouvir a voz de homem, tá bom? Então vamos lá, 1, 2, 3. Crendo em Jesus, sendo um crente de verdade. Aplaude mesmo, porque esse aplauso é para Jesus. Sendo um crente de verdade, sendo o líder espiritual da sua casa, a pessoa que inspira a família também a buscar a Deus. Quando um marido está posicionado e ele vem para a presença de Deus, automaticamente o Espírito de Deus começa a trabalhar na vida da sua esposa, começa a trabalhar na vida dos seus filhos, vai usá-lo para salvar até mesmo a parentela. É verdade isso. Então, entenda uma coisa, nós, crendo em Jesus, nós como maridos, nós como pais, sendo o líder espiritual que inspira a família a buscar a Deus, nós estaremos santificando a nossa casa, nós estaremos santificando os que ainda não são santos, nós estaremos levando a fé ao coração daqueles que ainda não creem, e isso é um paralelo com Cristo, porque Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Assim como Cristo derramou fé nos nossos corações, assim como Cristo nos santificou enquanto a sua igreja, os maridos também devem ser um exemplo de fé, amor e santidade para a sua esposa e para os seus filhos. Preste atenção, enquanto Deus nos responsabiliza, homens, né? E é lógico que essa não é uma tarefa só dos homens, porque muitas vezes a história da fé, a história com Jesus na vida de uma família começa pelas mulheres. Às vezes é a mulher que chegou primeiro na igreja, e às vezes ela está até sozinha, porque o seu marido ainda não crê. Mas se você mantiver aliança com Deus, se você perseverar em buscar a Deus, Deus vai salvar o seu marido,
E até que ele faça isso, você será uma boa referência de fé, de amor, de autoridade para atrair os seus filhos também para a presença de Deus. Então, mulher de Deus, persevere para ganhar a sua casa. E se você é o homem de Deus que está sozinho aqui, fique tranquilo, porque Deus vai trabalhar no coração tanto da sua esposa quanto dos seus filhos, para que a casa viva em unidade espiritual e possam todos crescer no Senhor e todos estarem no mesmo nível. Amém? Você, marido, você, pai, representa Jesus para a sua esposa e para os seus filhos. Então, temos uma responsabilidade muito grande. O que nós precisamos fazer? Cuidarmos da nossa vida espiritual. Não fique na superficialidade. Faça como eu falei no domingo passado. Busque a Deus de todo o seu coração. Busque o Senhor na palavra. Busque o Senhor em oração. Tenha uma vida devocional. Tenha uma vida de adoração ao Senhor na casa dele. Venha todos os domingos ao culto. Frequente uma célula. Desenvolva o caráter, a postura de discípulo. Tenha um líder na igreja, porque isso vai fazer você crescer espiritualmente. E à medida em que você crescer espiritualmente, a sua família também crescerá. As bênçãos que você alcançar por meio da sua fé na presença de Deus, migrarão para a vida dos seus queridos, dos seus familiares todos. Amém? Então precisamos cuidar da nossa vida espiritual. Por isso é importante que você busque a Deus, viva a palavra, seja um homem governado pelo Espírito Santo. Amém? E se você é a mulher que está lá lutando pela salvação do resto da casa, tem esse mesmo posicionamento. Busque cada vez mais a Deus, fortaleça cada vez mais o seu relacionamento com Deus, viva em aliança com Deus, porque quando nós temos uma aliança com Deus, Deus está liberado para trabalhar no coração de todos. Quem crê nisso, quem recebe isso, dá um aplauso a Jesus. Segundo aspecto muito importante, sermos pais que se relacionem emocionalmente com os filhos, ou seja, pais presentes emocionalmente. Muitos pais estão presentes em casa fisicamente, mas eles não estão atentos às emoções e anseios dos filhos, porque eles estão preocupados. A gente sofre esse assédio, a gente sofre essa pressão, não é? Eu, por exemplo, a minha história de vida, ela trouxe isso sobre mim, esse peso de responsabilidade. Eu sou, acho que desde pequenininho, desde criança, eu estava no primário, antes de entrar na escola, uma pessoa responsável, uma pessoa com a minha alma comprimida pela responsabilidade, porque o meu pai morreu quando eu tinha 2 anos de idade, e aí minha mãe nos criou da seguinte maneira: filhos, vocês têm que ser responsáveis, vocês têm que estudar, vocês têm que ser os melhores alunos, vocês têm que trabalhar. Se vocês quiserem ter as coisas, serem bem-sucedidos na vida, vocês precisam trabalhar. Então isso forjou em nós essa responsabilidade, esse caráter de pessoas responsáveis, preocupadas em dar certo, preocupadas em conquistar as coisas, em trazer dinheiro para dentro de casa. Só que isso traz junto consigo um peso muito grande. Não é fácil não. E aí a gente fica envolvido com essa preocupação, com essa missão de conquistar, de amealhar recursos, de trazer segurança para a família, e às vezes a gente esquece do principal, do essencial, que é estar dentro de casa e nos relacionarmos com as pessoas ao nosso redor. Tanto dar atenção à esposa, como dar atenção aos filhos. Para alguns maridos, o trabalho vira uma idolatria, principalmente se ele for bem, principalmente se ele começar a ter sucesso profissional e material. E ele vai fazendo o quê? Ele vai esquecendo a família. O meu primeiro casamento acabou justamente por causa disso. Eu tive um casamento que acabou antes de eu conhecer a Jesus. E depois, no momento dessa dor, em que eu perdi minha primeira família, foi que eu me converti, que eu conhecia Jesus, e aí Jesus reconstruiu minha vida, restaurou a minha vida. Mas, antes, nesse período onde eu não conhecia Deus, o trabalho roubou a cena.
E eu só pensava em trabalho, só pensava em realização profissional, eu só pensava em ganhar dinheiro. E era por um processo de insegurança na minha alma, porque eu pensava, eu tenho que construir coisas sólidas, eu tenho que ter fartura de recursos agora enquanto eu sou jovem, porque quando eu ficar velho eu não vou poder fazer isso. Então eu trabalhava desesperadamente, eu trabalhava sem equilíbrio. Havia uma prioridade invertida na minha vida. A prioridade correta é Deus em primeiro lugar, a família em segundo lugar e o trabalho em terceiro lugar. O meu trinômio de prioridade estava invertido. Era o trabalho em primeiro lugar, a família num segundo lugar bem distante, porque eu não tinha tempo nem para minha esposa, nem para meus filhos. E Deus não estava nem ranqueando. Deus não estava nem se classificando para a prova da minha vida, para a corrida da minha vida. Porque eu vivia correndo atrás das coisas, das bênçãos, do dinheiro e tal, né? E não tinha tempo nem para a família e nem para Deus. O que aconteceu? Essa família acabou. E tudo que eu conquistei, com aquele muito esforço do meu braço, acabou se perdendo. Porque quando o casamento acabou, eu perdi tudo. Uma das coisas nas quais eu tinha investido era uma empresa na qual eu tinha um sócio. A minha esposa foi embora porque ela se envolveu com o meu sócio. Então você imagina a dor e o nível de perda que eu sofri naquele momento. E tudo isso aconteceu simplesmente pelo fato de eu não ter Jesus presente na minha vida. Porque quando a gente não tem Jesus na vida, nos falta o equilíbrio, a gente erra nas prioridades. E isso muitas vezes prejudica o relacionamento entre maridos e esposas e também entre pais e filhos. Então, os pais precisam ser presentes na vida dos filhos, atentos às necessidades deles, anseios dos filhos. O que o meu filho está sentindo? O que o meu filho está pensando? Meu filho só fica fechado no quarto? O que o meu filho está acessando na internet? Quem são as pessoas com quem meu filho está se relacionando? Meu filho está triste? O que está se passando com ele? Ele mudou de escola e agora eu só vejo ele chorando pelos cantos. O que está havendo? Então, preste atenção numa coisa. Essa capacitação a gente tem que buscar em Deus, né? Se a gente corre o perigo de ser pressionado pelas necessidades, pela preocupação de trabalhar, de ganhar dinheiro, de trazer sustento para casa, de garantir o futuro, eu preciso da ajuda de Deus para viver com a minha vida em equilíbrio, ajustar as prioridades e dar a atenção que os meus filhos precisam, porque os filhos precisam de pais que os ouçam, pais que conversem, pais que os consolem e às vezes arranquem deles o que está acontecendo. Filho, vem cá, eu estou vendo que você só anda triste. Eu estou vendo que você mudou seu comportamento. O que está acontecendo com você, filho? Vem cá, vamos conversar. Pais que brinquem com seus filhos, que se importem com eles. Eu tenho as minhas filhas hoje já estão mocinhas, né? Mas eu tenho uma mascote lá de 5 anos, que é nossa cachorrinha, a Cacau. E quando eu chego em casa, só da gente botar a chave na porta e começar a abrir a porta da garagem para subir para o térreo da casa, ela já aparece na escada esperando a gente. E aí ela faz a maior festa. Só que o segundo ato dela, depois de celebrar a nossa chegada e fazer uns uivos assim, tal, abanando o rabo e pulando, é ir buscar uma bola do tipo assim, pai, que bom que você chegou, vem brincar comigo. E aí pega as bolinhas que ficam lá na sala, já ficam lá. E tipo assim, ela pega uma bola na boca e ela quer que eu chute as outras para ela correr atrás, né? Então você vê, se até um animalzinho, ele quer atenção, ele quer que o pai brinque com ele, que sente no chão para brincar de bola, imagina uma criança, né? Os filhos precisam muito dessa nossa atenção. E muitas vezes, essa pressão sobre a nossa alma nos rouba a atenção disso. A gente passa a vida correndo sem perceber que os nossos filhos estão ali precisando de nós. Por que é importante, principalmente enquanto temos filhos pequenos, estarmos atentos a isso, aterrissarmos um pouco para ficar perto deles? Porque vai chegar um tempo em que eles vão crescer e isso não interessará mais a eles. Vai ter uma hora que eles vão partir para outros amores. É a hora que a menina arruma um namorado, não liga mais para o pai. É a hora que o menino
cresce também, e aí ele tem os amigos dele, ele vai trocar você por pessoas de fora. Mas talvez fosse você a referência mais importante, talvez fosse você a pessoa mais ideal, escolhida por Deus para ser uma influência boa na vida do seu filho. Porque muitas vezes a ausência de um pai pode dar lugar à consolidação, ao aconchego, ao acalento feito por um traficante, por um professor que vai assediar, que vai influenciar ideologicamente o seu filho, e o resultado, quando vier para dentro da sua casa, você não vai gostar. Fala, meu filho, mas quem pôs essas coisas na sua cabeça? Por que você está com esse tipo de pensamento? Por que os seus valores estão todos invertidos? Porque você não transmitiu os valores para ele, através da sua presença, do seu diálogo, da sua atenção, e ele vai buscar isso lá fora. Em pessoas, em professores, em amigos, no pai do amigo dele e no traficante. E quem for mais interessante, quem ganhar mais o coração do teu filho, vai conseguir também fazer a cabeça dele. Você consegue compreender isso? Então vamos para frente. Essa proximidade com os filhos abre caminho para o ensino e o respeito à autoridade paterna. Amém? Então, preste atenção nisso. Quando você é esse pai amigo, e eu não quero confusão nisso, porque a gente precisa ser amigo dos filhos sem deixar de ser pai. Não é assim, ô meu amigão, meu brother, meu chapa, a ponto do filho perder o respeito por você. Não, você deve continuar sempre sendo o pai, sempre sendo a autoridade sobre o filho, que tem realmente o exercício da autoridade sobre ele, para que ele não só te ame, mas para que ele também te obedeça. O pai é que define, principalmente enquanto o filho é pequeno, aonde o filho vai, o que ele vai fazer, com quem ele vai andar, com quem ele não vai andar. Um dos problemas que está acontecendo no seio das famílias hoje é que o mundo está influenciando a mente dos pais, e os pais deixam os filhos fazerem o que eles querem. Ah, filho, você não quer ir na igreja? Tá bom, não vai. Você não quer ir na escola? Tá bom, não vai. Você não quer fazer tal coisa? Tá bom, não vai. O filho só faz o que ele quer. Mas ele tem maturidade para fazer todas essas escolhas? Não. Porém, quando você é alguém que se relaciona com o seu filho, que está próximo do seu filho, e você, pelo amor, você ganha o coração dele, o teu filho é teu amigo, ele vai te ouvir com facilidade. E o ensino que você passar para ele, ele vai assimilar. E você será uma referência para ele, e ele vai te respeitar, não só pelas suas palavras, mas pelo seu exemplo. Amém? Porque o ensino com palavras convence, mas o exemplo arrasta, o exemplo move. Amém? Então vamos em frente. É preciso essa convivência em amor no seio da família, para que a família possa assimilar valores, princípios, para que a família permaneça unida e possa haver desenvolvimento de cada parte da família. Aspecto número 3. Ensinar princípios e valores bíblicos aos filhos. Então vamos só recapitular aqui. O primeiro tópico é traçar o destino espiritual. É quando você toma a decisão de, pela fé, seguir a Jesus, e porque você tomou essa decisão, você vai transmitir essa fé, esse amor, esta verdade para o resto da sua família. O segundo é você ser um pai presente, que ama o seu filho, que se relaciona com ele. Isso vale para pais e vale para mães também. E o terceiro é ensinar, de fato, princípios e valores bíblicos aos filhos. Porque isso é um mandamento bíblico, porque isso é uma orientação divina. Coloca para mim Deuteronômio 6, versículos 6 e 7. Estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Então deixa para mim no telão aí essa frase aí. Preste atenção que esse versículo, ele ratifica o que foi falado no primeiro e no segundo. Primeiro, o pai só vai poder transmitir princípios e valores para o filho se ele assimilou isso no espírito dele.
se ele vive essa fé. Você não vai poder ensinar para o seu filho uma fé ou uma cultura que você não tem. Então, primeiro, você é um pai que crê, você é um pai que ama Jesus, você é um pai que vive a verdade da palavra. Isso vai te fazer muito bem. Mas isso vai te habilitar, vai te capacitar a também transmitir isso para os seus filhos, pelo seu viver, pela sua forma de ser, pelo seu exemplo e por aquilo que você ensinar. Porque se você viver o que você tem que ensinar, quando você ensinar, isso vai ser crido, isso vai ser assimilado pelo seu filho, isso vai ser reproduzido na vida dele. Entenda uma coisa, nós que somos uma igreja de discípulos, os nossos filhos são os nossos discípulos primeiros e mais importantes. Se eu não fizer história, se eu não convencer o meu filho que está debaixo do meu teto, eu não vou convencer mais ninguém. Esqueça as multidões. Esqueça as multidões. Pode ser que eu conquiste até multidões pela fé, pelo carisma, pela unção, mas depois eu seja reprovado por Deus, porque eu ganhei multidões, mas perdi minha casa, perdi minha família. Meus filhos estão desviados do Evangelho, meus filhos estão longe de Deus. Será que é isso que Deus quer? Lógico que não. Deus quer que eu e a minha casa sirvamos ao Senhor. Amém? Então, é muito importante isso. Entendermos que primeiro essas palavras precisam estar no meu coração. E se elas estiverem no meu coração, se elas forem o meu estilo de vida, então eu vou conseguir ensiná-las pelo meu exemplo e pela minha ministração aos meus filhos. E é importante entender uma coisa: quatro ambientes vão ensinar os nossos filhos. O primeiro deles, a família. O segundo, a igreja. O terceiro, a escola. E o quarto, o mundo. Então, preste atenção no seguinte: a boa formação baseada na palavra de Deus, transmitida pela família e pela igreja, vai dar estrutura moral e seletiva aos nossos filhos, para que quando eles estiverem convivendo lá fora, na escola ou no mundo, eles possam ouvir de tudo, mas eles vão saber reter o que é bom. Está conseguindo compreender? Em casa a gente forma a personalidade deles, a fé deles, o caráter deles, transmitindo o quê? Os nossos valores. Sim, com certeza, tem valores que nós recebemos dos nossos pais, são valores culturais que temos, coisas que nos fizeram bem, que a gente quer que os nossos filhos reproduzam. Mas a base principal e a mais completa é a palavra de Deus. Então, se isso aqui habitar ricamente dentro de nós, essa sabedoria perfeita, essa sabedoria completa aqui, ela vai também levar plenitude, salvação e êxito para a vida dos nossos filhos. Amém? Eles vão ser felizes, eles vão ter sucesso e eles vão agradar a Deus, eles vão terminar com Deus. Quem pode aplaudir o Senhor por isso? Quando você ama o teu filho e ensina ele no caminho que ele deve andar, conforme a instrução da palavra de Deus, você vacina ele contra as coisas heréticas que ele vai ouvir lá fora. Isso até para os pequeninos. Vai chegar lá o professor e vai falar assim: olha, então teve um homem aqui, um tal de Darwin, que criou a teoria do criacionismo. E o homem, do criacionismo não, do evolucionismo. E o homem veio do macaco. Aí o menininho vai levantar a mão e falar assim: professor, meu pai não é macaco não, e eu também não sou macaquinho, e lá na igreja e lá na minha casa, meu pai fala que foi Deus que criou a gente. E eles vão ser livres dessa contaminação, que quer anular a existência de Deus, que quer dizer que a criação não é real, e sim uma evolução de macacos que viraram homens. E aí eu sempre confronto essa teoria dizendo assim: por que alguns macacos viraram homens e outros continuam macacos até hoje? Deviam todos ter evoluído, né? Mas deu algum problema na teoria e na tese. Então vamos para frente, porque a gente não está falando de macaco não, está falando de filho. É muito importante aqui, nesse processo, a gente perceber isso.
A tenra-idade dos nossos filhos é o tempo em que nós precisamos ensiná-los, trabalhá-los. Porque estaremos preparando a estrutura de fé, a estrutura emocional deles, a estrutura moral deles para conviver com esse mundo tão louco lá fora. E se eles tiverem essa estrutura, eles estarão preparados para vencer o mundo. A Bíblia diz, qual é a fé que vence o mundo? A fé que crê ser Jesus Cristo, Filho de Deus. Então nós vamos transmitir essa fé para os nossos filhos. E é isso que eles estão recebendo aqui no Ministério Infantil. Mas não adianta só a igreja ensinar desde pequenininho quem é Jesus, o que é a fé, quem é o Espírito Santo, qual é a palavra de Deus. Nós precisamos ensinar isso na nossa casa. Amém? 2 pontos aqui que são 2 alertas nesse tópico aqui. O primeiro deles, não pode haver divisão na linguagem do casal. O pai ensina uma coisa e a mãe ensina outra. Muitas vezes, os pais não têm sabedoria na forma de falar com os filhos, falam gritando, falam bravos, e isso gera uma repercussão. A mãe vai lá e desconstrói o que o pai faz. Ela desconstrói o discurso dele, ela desconstrói a autoridade do pai. Foi dito aqui na ministração para as esposas, para as mães, que a esposa dentro do lar é quem valida diante dos filhos a autoridade que o pai tem. Porque se a esposa respeita o marido, pelo seu exemplo, ela está ensinando os filhos a respeitar também. Então não pode ter essa coisa, o pai fala uma coisa, a mãe fala outra. Isso dá uma confusão tão grande na cabeça dos filhos, que o filho, ele anula tudo, ele reseta. O nome disso é confusão, Babel, dentro de casa. Um falando uma coisa, outro falando outra, deixa o filho louco, deixa o filho confuso. E ele foge dessa instrução, porque ele fala assim, não dá para eu ficar aqui, esses dois não se entendem. Eu não sei o que eu sou, dá uma crise de identidade no filho. Eu não sei se eu sou o que meu pai fala que eu tenho que ser, eu não sei se eu sou o que a minha mãe quer que eu seja. Então eu acho que eu vou sair daqui. Eu acho que eu vou buscar descobrir o que eu sou. E aí o mundo encontra brecha nessa crise de identidade para falar o que o filho tem que ser. E muita coisa errada tem sido ensinada aí. Amém? Então preste atenção, é muito importante para a saúde da família, para o bem-estar da família, marido e esposa estarem alinhados. Existir unidade de pensamento, unidade de propósito. Se um não concorda com o ensino do outro, trata isso lá no quarto depois, não fala na frente do filho. Não fala assim, a sua mãe não sabe o que ela está falando, o seu pai, ele é exagerado, seu pai não sabe de nada, ele já está velho. Tem mulher que faz isso com o marido. Por quê? Porque o coração dela está cheio de inquietudes com ele, mágoas com ele. Então ela acha que está ajudando o filho dessa maneira. Não está. Amém? E segunda alerta dessa parte aqui. Os pais determinarem que os filhos, quando crianças, venham para a igreja. Ah, apóstolo, mas eu vou obrigar o meu filho a vir para a igreja? Não, você não vai obrigar, você vai decidir que ele vai vir. Você deixa ele escolher se ele vai para a escola ou não? Se o seu filho acordar assim e falar assim, mãe, hoje eu não quero ir para a escola. Pai, hoje eu não quero ir para a escola. Você fala, tudo bem, filho? Não, mas eu não quero ir hoje, também não quero ir a semana inteira, também não quero ir mais na escola. Você fala, tudo bem? Você está nessa turma de pais aí que deixa o filho escolher o que ele quer, até o sexo? Porque agora tem essa defesa aí no mundo, né? Deixa o seu filho decidir o que ele quer. Se ele quiser ser homem, se ele quiser ser mulher, deixa ele decidir. Não. Se quiser ser bicho, téria, né? Ser um lobo, ser um elefante, ser um coati. Gente, é muita loucura que tem no mundo hoje. Bebê reborn. Falaremos disso na semana que vem. Não perca os próximos capítulos. Vamos seguir aqui. Os pais precisam dizer para o filho, você está sob o meu cuidado, você está sob a minha tutela, eu tenho autoridade sobre você e eu decido aonde você vai, aonde você não vai. Traga o seu filho para a igreja. Assim como você o faz ir para a escola, assim como você o leva no dentista, mesmo quando ele fala, não quero ir. Precisa.
Você sabe que ele precisa ir para a escola, você sabe que ele precisa ir para o dentista. E eu acho que você devia saber que ele precisa vir para a igreja. Para quê? Para ser exposto à palavra de Deus. Ele vem meio contrariadinho. Eu não quero ficar no ministério infantil. No primeiro dia, mas depois ele vai ver as outras crianças indo, e ele vai querer ir, ele vai fazer os amiguinhos. E aí ele vai ter uma opção de convivência, de amigos que ele vai formar neste ambiente, porque crianças e adolescentes, eles têm uma necessidade enquanto grupos homogêneos. O que são grupos homogêneos? Criança gosta de brincar com criança, adolescente gosta de ficar com adolescente, jovem com jovem, homem com homem, mulher com mulher. Não é assim? Não existe essa atração dos grupos homogêneos? Então, você precisa trazer o seu filho para a igreja. Se ele está debaixo do seu teto, você não vai decidir isso por um filho que tem 32 anos, é casado e já tem 3 filhos. Não é isso que eu estou falando. Mas se o seu filho é pequeno, você deve fazer aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. E quando ele for velho, não se desviará dele. Provérbios 22, 6. Porque você está expondo o seu filho a uma coisa boa. Se você, como pai, não decide por ele, não protege ele, trazendo ele para lugares saudáveis, para lugares bons, onde o amor, a fé, a existência de Deus vão ser ensinadas para ele, ele vai aprender com outras pessoas, com outras companhias lá fora, no mundo. E será que o ensino do mundo é saudável assim? Ou o mundo está ensinando um monte de loucuras, de contaminações para a vida dos nossos filhos? Então prepara ele, inserindo nesse ambiente saudável. Amém? Ensina a criança no caminho que ela deve andar. Você que é pai, é quem sabe o que é melhor para o seu filho. Se a fé, se a palavra é bom para você, se o ambiente da igreja é um ambiente confiável, onde você se sente bem, onde você encontra o amor verdadeiro, por que não trazer os seus filhos para cá? Eu quero que no futuro eles façam essa escolha. Talvez quando chegar lá no futuro, a mente deles já foi cooptada por outras coisas, por outras ideias, por outras vontades, e vai ser muito mais difícil ele vir. E aí você já vai estar arrependido disso, porque você já cresceu, já amadureceu, já entendeu que agora vai ser uma luta para o seu filho se converter. E por que não é bom deixar ele ter um contato com Jesus só quando ele ficar adulto, pela própria escolha deles? Porque muitas vezes, quando o mundo sequestra a alma deles e contamina a vida deles com um monte de coisa, primeiro que eles vão sofrer. Eles vão passar por coisas que eles não precisariam passar, porque eles já eram escolhidos desde quando a sua fé foi estabelecida. Ou seja, quando você conheceu o Senhor já queria que os seus filhos estivessem com você na igreja. Mas você não entendeu, você não cumpriu o seu papel de ensinar, de trazer, de expor ele a palavra, de trazer para ele uma convivência, a possibilidade de uma convivência saudável. Então o que aconteceu? Ele desenvolveu laços lá com o mundo e agora se torna muito mais difícil dele aceitar a Cristo. E ele já se feriu, ele já perdeu coisas, ele já perdeu relacionamentos, ele já perdeu um casamento. A gente vê isso na vida das crianças, dos jovens que se desviam. Eles vão lá para o mundo e o que o mundo faz? A Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. Então o mundo vai fazer o quê? Por saberem quem eles são. Que eles são uma referência, uma herança bendita. O mundo vai tentar destruí-los, o mundo vai machucá-los, o mundo vai fazê-los sofrer. Então vamos proteger os nossos filhos nessa redoma que cobre as nossas vidas. Amém? E 4 e último ponto. Orar pelos filhos e guerrear espiritualmente pela vida deles. Coloca para mim aí, 1 Tessalonicenses 5,17. Aí, ó, é tão curtinho o versículo. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Falei aqui muito na ministração para os maridos, para os pais, para os chefes de família, sobre a importância de você ser um homem de oração, um homem espiritual, que na presença de Deus vai ganhar autoridade para governar sua casa, sua esposa, seus filhos. Então, o que seria essa oração? Pedir perdão pelos pecados dos filhos, orar pela saúde espiritual, emocional e física deles,
repreender toda a influência do mal na vida dele. Senhor, eu desligo da vida do meu filho. E essa oração de desligar é bom até ser feita entre pai e mãe. Você está vendo uma influência nociva de algum amigo, de uma namorada piriguete que chegou, você ora e desliga, você repreende, você pede: Senhor, leva embora toda a influência do mal na vida do meu filho. Eu desligo toda a influência do mal, toda a ingerência de Satanás na vida do meu filho, em nome de Jesus. E abençoá-los e profetizar sobre eles as promessas. Meu filho é uma herança bendita. Meu filho é capaz no Senhor, porque o meu filho tudo pode naquele que o fortalece. O filho está com dislexia, o filho está com problema na escola, problema de assimilação, de aprendizado, de capacidade emocional, mental, momentânea. Impõe as mãos sobre o seu filho, unge o seu filho com óleo, profetiza sobre ele inteligência, memória boa, sabedoria, capacitação vinda do Espírito Santo para que ele vença isso. Eu tenho um testemunho entre as pastoras de aliança. Tinham 2 meninos que eles tinham problema na escola. Aí ela veio contar isso para mim. Eu falei assim: traz eles aqui, eu quero orar por eles. Impus as mãos sobre os meninos e profetizei sobre a vida deles. Quebrei o ciclo daquela maldição de dificuldade mental, de dislexia, de um monte de problemas mentais, emocionais que faziam eles irem mal na escola. E num dos últimos cafés aí ela veio me dar notícia: o Senhor marcou a nossa vida, porque os meus filhos hoje são os melhores alunos da escola. Glória seja dada ao Senhor. Então essa é a palavra, e essa é a nossa missão, pais. Agora nós vamos fazer o seguinte: nós vamos refletir no seguinte: criar filhos no mundo hoje é um grande desafio. Quem concorda com isso? Só teremos êxito nessa missão que nos é entregue pelo Senhor, por Deus. Essa é a vontade de Deus. Que nós sejamos uma bênção na vida dos nossos filhos. Que nós amemos os nossos filhos. Que nós sejamos referência, ensino para eles, proteção para eles. Nós só conseguiremos cumprir isso se nós nos entregarmos totalmente ao Senhor. Se entregarmos a nossa vida e os nossos filhos aos cuidados de Deus. E como a gente faz isso? A gente faz isso, a gente começa isso entregando a nossa vida para o Senhor. Se você quer ser feliz no seu casamento, se você quer ter a bênção de Deus sobre a sua família, se você quer ser uma pessoa bem-sucedida no mundo lá fora, a ponto de poder dar segurança para as pessoas que você ama, se você quer ser uma pessoa realizada, feliz e que viva a promessa da vida eterna, você precisa receber Jesus como Senhor da sua vida. E se você não fez isso ainda, hoje o Senhor está te oferecendo uma oportunidade para você fazer. Principalmente as pessoas que estão aqui hoje pela primeira vez. Mas se você está pela segunda, pela terceira vez, e você ainda não fez uma oração, abrindo seu coração para receber Jesus como Senhor da sua vida, se você não entregou ainda o seu futuro, o seu destino nas mãos de Jesus, para que Ele governe a sua história de vida, faça isso, porque você não vai se arrepender. Quando nós recebemos Jesus como o Senhor das nossas vidas, Ele perdoa os nossos pecados, Ele nos dá o seu Espírito Santo, Ele escreve o nosso nome no livro da vida eterna e Ele começa a abençoar tudo que nós temos e administramos aqui nessa vida. Então, se você quer isso para você, feche seus olhos e faça comigo essa oração. Mas depois dessa oração também eu vou orar pelos pais. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós apresentamos diante de Ti a vida dessas pessoas que aqui estão e pedimos que todas elas, Pai, possam sair daqui edificadas por essa palavra, abençoadas por aquilo que o Senhor está fazendo nesse dia no nosso meio. E eu oro, Pai, e te peço que nesse momento, o principal recurso, que é a vida, a sabedoria, o amor e a autoridade que vem do Teu Espírito Santo, possa alcançar aqueles que para isto foram escolhidos neste dia, em nome de Jesus. Se você quer que Jesus entre na sua vida e governe a sua vida e abençoe você e a sua família, faça comigo essa oração agora. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu quero neste dia
declarar que eu creio no que diz a tua palavra, a Bíblia, que Jesus veio a este mundo, mesmo sendo Deus, Ele veio a este mundo como homem, para morrer na cruz e ali ser o preço, para quitar a dívida de todos os meus pecados. Hoje eu te peço, Senhor, perdoe todos os meus pecados e me conceda o perdão que Jesus Cristo conquistou para mim na cruz. Eu creio também, Pai, que Jesus Cristo, após ter morrido na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, para reinar soberanamente sobre céus e terra. Então hoje eu declaro que recebo Jesus Cristo como o único Senhor da minha vida e creio no poder da sua ressurreição, declarando a vida de Deus no meu espírito, através do teu senhorio, Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém. Quem fez essa oração pela primeira vez, desejando Jesus como governo sobre a sua vida, sobre a sua família, fica de pé no lugar onde você está, por favor. Eu quero orar por você. Você fez essa oração pedindo que Deus entre na sua vida. Isso não tem a ver diretamente com você fazer parte da Igreja El Shaddai, mas sim com você iniciar um relacionamento com Deus. Você quer Deus próximo de você, você quer Deus governando a sua vida, a sua história. Tem alguém que fez essa oração pela primeira vez? Fica de pé no lugar onde você está, eu quero orar por você. Tem alguém aí? Estou vendo. Me ajudem. Não? Tem ou não tem? Não fique com vergonha, você é livre para confessar a sua fé, expressar a sua fé em Jesus. Amém? Então não tem ninguém? Glória a Deus. Vamos orar então pelos pais, vamos orar pelas famílias. Pai querido e santo, aí eu vou pedir para você ficar de pé. Pai querido e santo, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor que é um Deus de amor, um Pai perfeito e cheio de glória, de poder, de autoridade, é aquele que nos ensina a sermos filhos, a sermos maridos, a sermos pais. E eu te peço, Pai, nesta manhã, que o Senhor venha tocar o espírito de toda a igreja. Porque todos aqui, conforme a oração anterior, já creem em Ti. Já tiveram a experiência de se relacionar contigo, Senhor. Então nos ajude a sermos esta igreja, que não só crê no Senhor, mas que vive essa fé poderosa, transformadora e perfeita. Começando na seara da família, que o nosso lar venha glorificar o Teu nome. Que o coração dos maridos esteja convertido ao das esposas aos seus maridos, dos pais aos filhos, dos filhos aos seus pais, para que toda maldição seja removida de sobre a nossa casa e estejamos vivendo debaixo da Tua bênção e possamos ser também uma bênção na vida de outras vidas e de outras famílias. Eu oro, Pai, profetizando aqui o perdão entre maridos e esposas, a unidade entre maridos e esposas, a reconciliação entre pais e filhos, que os laços de mágoas, de amarguras, de indiferença, eles venham a ser quitados, removidos completamente, e possa o Senhor trazer saúde espiritual, emocional e física ao seio das nossas famílias. Remove, Senhor, todos os traumas. O Senhor é o terapeuta da igreja, o Senhor é o médico dos médicos, o psicólogo dos psicólogos, Senhor Jesus. Então vem curar as feridas da nossa alma, vem impelir o nosso espírito por meio da fé a desejarmos sermos melhores, e faz isso principalmente, Senhor, nos aproximando de Ti, porque quanto mais próximos estivermos do Senhor,
certamente mais próximos estaremos da nossa família, dos nossos filhos, mais aptos a cumprirmos a tua vontade e sermos uma bênção, seremos e estaremos em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, a bênção do Senhor sobre as famílias, trazendo salvação, trazendo restauração, trazendo reconciliação, produzindo unidade espiritual, produzindo saúde emocional, produzindo, Pai, a conversão dos filhos ao Senhor. Se existem aqui pais nesta manhã, Senhor, angustiados, tristes, porque os seus filhos estão incrédulos, os seus filhos estão no mundo, vivendo no pecado, dá o conforto a essas famílias, traz o consolo ao coração desses pais, e também a certeza, Pai, de que os dias do mundo e do maligno na vida desses filhos estão contados, porque eles são filhos benditos, porque eles são filhos escolhidos pelo Senhor, e também comprados pelo sacrifício da cruz, que Cristo Jesus fez por nós, em nome de Jesus. Te agradecemos por tudo isso, e abençoamos, Pai, os pais e as mães com a capacidade em amor, em sabedoria e em poder, para educar os seus filhos na disciplina do Senhor, conforme ordena a tua palavra. E que os filhos, Pai, sejam por ti também instruídos, porque eu invoco e ministro sobre a vida da igreja a tua promessa que diz: todos os teus filhos serão ensinados do Senhor. Querido Espírito Santo, esteja agindo poderosamente, soberanamente na vida dos nossos filhos, na vida dos filhos de cada família representada aqui na igreja, para que todo laço do mal seja quebrado, para que toda obra maligna seja desfeita, e eles sejam convencidos pelo Espírito Santo acerca do juízo, do pecado e da justiça, e também de toda a verdade e autoridade do Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Que o amor do Deus Pai, que a paz do Senhor Jesus, que as ricas e poderosas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todos os santos, em nome de Jesus. Amém.